Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um episódio do Jornada Cash, onde a gente conversa com grandes nomes do mercado, onde tem players aí como o Dr. Daniel Coriolano, hoje presente aqui. É um privilégio tê-lo aqui conosco hoje, Doctor. Eu sei que seu tempo é escasso, então é um privilégio para nós termos aqui. E eu não me atreveria a lhe apresentar, porque provavelmente eu seria muito simplório com a sua apresentação. Doctor, obrigado por ter vindo, aceitado esse convite. Se apresente aí para nós que está nos assistindo, Doc, por favor. Beleza. Primeiro, eu que agradeço, Tibério, você ter convidado aqui para participar. Te admiro o teu trabalho aí, a gente já trabalhou juntos. Você gravou deu suporte, né? As duas últimas temporadas lá do nosso podcast, que é o Medcast. E é até estranho começar um podcast com outra pessoa falando. Eu tô achando estranho isso aqui, porque é raro eu participar como entrevistado, né? Predominantemente entrevistador. E eu começo, seja bem-vindo, e agora ouvir você é até estranho. Mas eu tenho buscado traçar minha carreira para ter tempo livre e tô tranquilo. O tempo, por questões de gerenciamento e tudo, até estava comentando com você aqui em off, que nós gravamos 2 temporadas do meu podcast e está bem tranquilo o gerenciamento do tempo, né? Acho que é um bom caminho. Essa perspectiva de desbloquear tempo para ter mais oportunidades de conversar, por exemplo, essa tarde aqui com você. Então, é uma honra estar aqui e você contribuiu também para que eu tivesse tempo livre ajudando nos episódios lá do Medcast. Mas, como você citou inicialmente, sou médico e fiz residência médica, fiz todo aquele percurso acadêmico que é frequente, né, da nossa comunidade. Fiz o mestrado também. Durante o período da minha vida, fui predominantemente professor da graduação médica em uma universidade aqui de Fortaleza, da pós-graduação, mas sempre busquei também ter uma inserção de mercado da parte de serviços de saúde. E aí, a nossa carreira vai dando alguns rumos. Eu tive a intenção também de fazer MBA em gestão para ter essa conexão de mercado. Eu sempre tive esse desejo de, ao atuar frente a alguma situação, seja do ponto de vista técnico, busquei a residência médica, né, para ter uma habilidade ali do campo científico. E aí, na gestão, quando eu me vi necessitando daqueles conhecimentos, também eu fui buscar do campo das ciências o que é que eu poderia extrair. É por isso que eu fiz MBA em gestão, empreendedorismo e marketing. E aí, eu somo essas questões de medicina, técnica, com as questões de mercado do campo teórico, né? E também do campo prático. Já visto que atualmente sou diretor clínico de um centro de cuidado humano, são 5 salas lá, e nós construímos do zero, né? Desde a busca de sala até hoje no mercado. E eu também tenho dificuldade de dizer o que eu sou, porque eu já fui muitas coisas e estou a todo tempo com a mente aberta para ser qualquer coisa. E algo que me desbloqueou foi, não é o médico apenas aquele que tem a capacidade de ter bons diagnósticos e tratamentos. Porque quando eu passei a não atender predominantemente, né, dar diagnósticos e tratamentos, eu tive um certo conflito na minha cabeça e eu estava pensando assim, não vou ser mais médico. Mas eu entendi que hoje ser médico pode ser de várias maneiras. Eu posso impactar a saúde das pessoas de outras formas. Por exemplo, habilitando os meus colegas médicos a terem melhor desempenho quando estava na atuação na residência médica, né? Quando eu escrevo um livro aí sobre finanças e permito que o médico tenha melhor posicionamento no mercado, uma carteira de investimento que possibilite a ele escolher melhor os locais onde ele trabalha, ele vai ser um melhor médico, né? Então, eu consigo impactar hoje indiretamente a saúde das pessoas ainda enquanto médico, mas não nos diagnósticos e tratamentos. Maravilha, muito bom. E também autor do livro Inteligência Financeira para Médicos, esse best-seller aqui, que eu fiz questão que ele fizesse uma dedicatória para se juntar aos livros aqui dos grandes nomes que a gente tem atendido no mercado. E é bacana esse seu pensamento, porque hoje esse conhecimento, essa ecleticidade que você tem, que passeia por todos os mundos, outrora o mundo pedia que nós fôssemos especialistas, né? Então o especialista é que domina, é que está ultra nichado, que tem resultado. Mas chega um determinado momento em que tu tens que ser generalista, mas não simplista, em termos de conhecimento, né? Então, assim, você horizontaliza o teu conhecimento, mas ao mesmo tempo que você tem que verticalizar em muitos deles, é o profissional da zona T,
né? Que aí você tem aquela horizontalidade ali de vários conhecimentos, mas ao mesmo tempo eles são verticalizados, aprofunda, tanto no teu métier técnico como no métier de gestão. E por isso que a gente está aqui para conversar. É claro que no métier de medicina eu não vou entrar nessa seara, mas na gestão a gente vai aqui fazer um bate-bola. Tem muito médico que está nos assistindo hoje e eu quero que você nos ajude a trazer vários conhecimentos aqui, o que couber dentro desse tempo para nós conversarmos, tanto na parte de inteligência financeira, que aí você nada de braçadas, inclusive é atleta de natação também, né? Nada de braçadas aí nessa seara, que aí você fala sobre finanças, você fala sobre gestão, você fala sobre marketing, sobre vendas. Eu quero conversar um pouquinho sobre tudo isso. Eu quero trazer esses conhecimentos um pouquinho, né, entender o que você tem aí, inclusive de produtos que a gente possa aqui, tá, para os nossos colegas médicos que estão assistindo aqui, tá nessa linha e lhe procurar para trazer ajuda. Quando a gente vai aqui nessa linha da inteligência financeira, começar aqui por essa linha, que é a linha que você já vem há bastante tempo, já tem bastante livro aí escrito sobre isso. Doctor, o médico hoje, fazer dinheiro não é o desafio, a gente sabe. Está no plantão, dependendo da fase que ele tiver, está na fase do plantão, está na fase de ir para um consultório sublocado, está na fase de querer sair do plantão, está na fase de querer começar a atender, atende por convênio, atende por plano, atende particular, aí depois vai para o sonho de ter uma clínica própria, um centro médico, mas sempre em carreira ascendente, prosperando. Na tua visão, quais são os maiores desafios ali, se a gente puder separar ali pelo menos em 3 etapas, assim, nessa escada de crescimento do profissional médico, quais são os desafios financeiros que ele vai enfrentar pela frente, Dr. Pronto, então eu acho que os desafios eles são construídos como se fosse uma história natural, né? Esse termo, Tibério, história natural, é quando a gente conhece com precisão o desenvolvimento de uma doença. Por exemplo, um paciente que tem diabetes, ele pode ter uma redução da sua acuidade visual, né? A sua visão vai ficar um pouco mais turva, ele pode ter uma urina espumosa, e aí daqui a pouco ele pode se apresentar com obesidade e desmaiar por uma hiperglicemia ou hipoglicemia. Então, existe uma estrutura bem definida, que é uma história natural de uma doença para considerar um diagnóstico. Da mesma forma, a gente pode extrapolar esse conceito de história natural para as questões financeiras. Existe uma história natural que se repete nas faculdades de medicina do Brasil todo e que eu passei por essa história natural e talvez alguns colegas que acessem esse conteúdo ou que tem algum médico na família vão poder se identificar aí. Que é, ao terminar a graduação de medicina e acessar um emprego assim, de 40 horas semanais com uma bolsa do governo, por volta de R$10.000 ele vai conseguir ter essa renda inicial, que aí, ao comparar com outras carreiras no primeiro mês, no segundo mês, você é mais destacado, né? Assim, nas oportunidades de hoje. Embora a gente passe por uma situação hoje de muitos médicos no mercado e essa entrada no mercado tem certas barreiras hoje. Mas você considera, em algum tempo, ter essa renda de 10 mil. E essa renda de 10 mil faz com que o indivíduo tenha um certo fator de risco, que é assim, até alguns meses atrás não tinha nada e, de repente, tem uma disponibilidade financeira considerável. Porque, além dos 10 mil mensais que ele passa a ter com um determinado emprego, ele vai ter 10 vezes mais o crédito no mercado. Porque o sistema financeiro é organizado ao ponto de identificar por vários sinalizadores, inclusive os extratos do seu banco, né, a disponibilidade de crédito. Então, o seu cartão de crédito, de repente, fica com um limite bem maior, você recebe ligações, e aí há uma certa pressão para o consumo. Os primeiros consumos, eles se revelam pequenos e você verifica uma fatura que antes era uma página, várias páginas, né, mas R$50, R$100, mas de repente você acessa, além do seu valor presente, que é o salário mensal de 10 mil, aqui no exemplo, o valor futuro, que é o crédito. E aí você começa a adquirir dívidas, porque você tem potencial de pagar. Então, um veículo de alto preço, aí você começa a cometer esses danos. Então, essa é a história natural. O acesso do dinheiro presente acaba e depois acesso ao dinheiro futuro e aí começam danos importantes, que é você vai limitar a sua pós-graduação, adiar um sonho de especialização que acaba levando também um honorário no futuro. E esse fator de risco, que é muito dinheiro na conta, ele pode ser um fator positivo para a sua vida quando você tem o antídoto, que é a inteligência financeira. Então, digamos que seria um remédio, um fármaco para o colega médico ter essa inteligência financeira e fazer boas decisões de vida.
Inteligência financeira, às vezes as pessoas pensam que é como é que investe. Mas é muito mais que isso. É como fazer boas escolhas de consumo hoje, né? Ponderar esse consumo e como trilhar boas escolhas para que no futuro haja uma semente plantada hoje com bons frutos, né? Então, valor presente e valor futuro. Essa história natural é prevenida por inteligência financeira. Eu cometi alguns erros. Eu comprei um carro de alto preço, mas aí em algum tempo eu percebi o dano. Eu estava trabalhando mais para o banco do que para mim propriamente. Paguei o carro de uma forma antecipada e segui no fluxo de estudar sobre inteligência financeira, tanto livros, com essa jornada de conhecimento que muitos seguem hoje, mentorias, e estudei demais e acabei escrevendo o livro, né? Porque eu comecei a ajudar pessoas da minha residência, ia lá para casa, meus colegas de turma, um ou outro ia lá para casa, eu ensinava, depois fiz cursos pequenos, 4, 5 pessoas, aluguei sala, aí foi aumentando, né? E foi tendo as principais dores do mercado, estudando sobre as dúvidas que chegavam e combinando na escrita do livro, que é um método que se conecta muito. Mas essa maior disponibilidade de recursos na conta no início da carreira é um fator de risco, acho que deve prevenir. Aí, depois que você tem essa vida financeira organizada, você consegue dar bons próximos passos na carreira médica. E aí acaba que fica uma história natural com um curso bem mais positivo do que um dano, né, que eu relatei aqui. Maravilha, show de bola. Isso a gente está falando no início da carreira, é apenas uma das fases. Né? E, assim, que bom seria que todos, quem nunca, né, brincou aí na história do povo, vislumbrar um saldo maior, o valor do amanhã, né? A gente quer sempre trazer para o presente, né? Algo que a gente não tem ainda. Mas eu vejo também um aspecto de, não necessariamente só quem está iniciando a carreira médica, mas eu vejo muitos donos de clínica aí saltando ali para uma outra persona, que é o dono da clínica. O dono de clínica hoje também, você deve ter vários pares aí no mercado, em que eles têm acesso, tanto não só crédito, mas também valores que às vezes a gente confunde aí a perspectiva, e aí já entra no aspecto de gestão propriamente dito. Porque o que eu falo que é prosperar? Prosperar é o aspecto de minha empresa. Eu tenho faturamento, eu tenho prolabore, eu tenho ali divisão de lucros, isso quando ela está lucrando, e ao oferir lucro sobre aqueles meus faturamentos, os meus resultados, aí sim eu posso estar mudando de casa, posso estar com carro, casa na praia, viagens, daquelas minhas divisões que eu tenho. E isso é prosperar. Às vezes a gente tem uma percepção de que, poxa, eu não posso ter um carro novo, eu não posso estar numa casa bacana ou estar viajando, porque as pessoas vão dizer assim, poxa, está tirando dinheiro de onde? Mas não, eu tenho que ter isso. E uma coisa que se confunde, aí eu quero te perguntar como é que está hoje aí no mercado, né, dentre os pares que você, dos teus cursos, das tuas mentorias, pelo menos os que estão entrando agora, porque os que já passaram eu sei que não estão mais. Ainda se confunde muito, Doc, tá aí o PF e o PJ entre eles? Pessoa física e pessoa jurídica, por vezes, nem é entendido. Porque quando a gente vai desempenhar algum plantão, desempenhar o papel do médico em alguma empresa, tem muito hoje a pejotização da medicina. Então, já é requerido que você tenha um PJ, né? E aí, simplesmente, você entra numa empresa que já está formatada, nem sequer entende tão bem das questões contábeis que envolvem entrar na empresa. Tem lá não sei quantos médicos, né? Em alguns casos. Em outros casos, você até compõe sua pessoa jurídica, mas o entendimento de que deveria dividir, né, essas questões contábeis, ele não é tão claro, ao meu ver, hoje, numa quantidade significativa de colegas médicos. Mas aí com isso acontecem os danos, né? Por exemplo, a elevação de patrimônio da empresa enquanto a pessoa física está estagnada, né? Acho que a empresa rica e o dono pobre é algo frequente. Isso em termos legais, né? Em termos burocráticos. Outra questão também interessante é que quando não tem essa divisão, e é muito frequente, você se expõe a um risco bem elevado. Em vez de estar numa empresa limitada, né? Caso aconteça algum dano ali, você tem o seu patrimônio com dano limitado, mas está todo o seu patrimônio lá, então não está limitado propriamente, né? Aí tem que ter a organização contábil para a divisão dos lucros que você citou e trabalhar frente aos ganhos reais mesmo que chegam à tua pessoa física, né? Essa divisão também foi complexa para a gente, né? Quando compôs a clínica, e aí tinha a pessoa jurídica com um valor, mas ao ter mais atenção nos dados semanais, a gente tem a organização semanal de avaliação da planilha.
E aí tem um dashboard, né? A gente olha para ela e vê como é que está semana a semana. E ficou muito mais minucioso essa caracterização de quanto que é o lucro de fato. Porque simplesmente olhar, por exemplo, para o extrato da sua pessoa jurídica pode te dar uma falsa sensação de que está evoluindo, mas quando você vê os custos, né? Por exemplo, o custo de uma entrada de um colaborador, o custo de uma saída que extrai alguns meses de lucro, né? De um segmento ali de um produto da sua empresa. Então, aí você passa a ter mais rigor na contratação para não errar e daqui a poucos meses tratar aquela demissão como um extrator de lucro. Então, é muito patente a necessidade de fazer essa divisão, mas para que faça isso, acho que tem que ter a planilha lá de pessoa jurídica para extrair qual de fato é seu lucro. Porque se a gente avaliar só o preço da contratação, pode gerar uma falsa motivação para a compra, né? Você pensa que está com a disponibilidade financeira elevada, mas quando de fato não está. Então, só por cima, assim, o faturamento que você tem na pessoa jurídica, acho que você chega ali 60% na sua pessoa física ou menos, dependendo do seu negócio, né? E imagina, 40% de ilusão é pesado, né? É bem pesado. Isso pode levar a uma quebradeira aí, né? Que você vê. Interessante esse aspecto, né? Assim, um grande autor chamado Ishaq Adizes, ele conceituou sobre as fases da empresa. A infância, a adolescência e a maturidade. A infância é caracterizada por alguns sintomas: showman, dificuldade de caixa, ali os primeiros 3 a 5 anos de vida se enquadra ainda na infância, sem processo, e aí um caos, mas não necessariamente você tá ruim. Na adolescência você já passa por uma fase onde você tem processo, você começa a contratar, começa a ter gente. Quando a gente, nos nossos programas, a gente olha para o lado de clínicas, a gente vê muito claramente clínicas de pequeno porte, mas com faturamentos bem interessantes. O que é que eu chamo de faturamento bem interessante? 100, 200, 300 mil reais por mês em espaço de 100 metros, 50 a 100 metros quadrados ali de clínica, hoje totalmente factível de acordo com o ticket que você trabalha, para você poder ter isso. Mas eu vejo essas clínicas ali ainda na fase da infância. O dono ainda é o operacional. A gente começou o podcast você falando nessa sua gestão do tempo, no projeto que nós trabalhamos, no seu lançamento, onde a gente gerou estoque de material de conteúdo para você produzir, porque você já tinha essa maturidade, você já tinha processo. Como é que está hoje aí no mercado, Doctor? Nos teus mentorados, nos teus clientes de consultoria? Como é que está hoje isso? Eles ainda estão muito nesse pensamento ou já estão caminhando para uma maturidade de não, vou deixar a gestão, vou assumir mais a gestão, sair mais do operacional? Como é que está isso aí hoje no mercado, hein, Doctor? Bem, quando eu formatei a mentoria propriamente assim, relacionada à gestão de clínica e captação de paciente, eu preparei algo bem robusto, né? Imaginando que estaria numa fase avançada. Mas nos primeiros mentorandos eu tive que ir de volta para a base. Porque é o básico do básico, né? A gente acaba não tendo acesso na faculdade. Hoje eu já participei de alguns congressos, amanhã eu vou participar de outro, que envolve as questões de mercado e medicina. Acho que o tema já está chegando na faculdade, mas os médicos que estão ali com 10 anos de pós-formatura e estão no mercado, de uma forma ascendente ali, se estabelecendo, eles estão voltando para a base da gestão, né? Então, questões simples, como uma estrutura bem definida para contratar, ou então saber quais são as definições contábeis para ter uma melhor performance no pagamento dos impostos, até mesmo no cotidiano para ter, por exemplo, script com a secretária, que não seja uma coisa rígida, mas que tenha o fator humano ali que permite, ao olhar para o script, fazer uma interface com o que a pessoa precisa, né? Então, processos estruturados nesse sentido. A gente tem buscado fazer isso lá e nós estamos na infância aí, segundo essa forma de pensar, com fluxos definidos, até propriamente como é que faz o café e o cappuccino. Tem um fato interessante, né? Assim, da importância de estabelecer fluxos no seu negócio e pessoas que vão resolver as situações frequentes, porque tem. É que nos primeiros meses a gente estava testando fórmulas do chocolate quente que a gente fornece aos pacientes. Aí a gente, num dado momento, uma paciente recebeu e no mês seguinte ela retornou e disse: hoje eu trouxe meu marido só por causa de chocolate.
Ou seja, gerou o que a gente tinha como desejo, que era a experiência gustativa também, né? Porque são várias experiências que sente, as questões sinestésicas, e então ele tomou e não gostou. A mulher disse, não foi esse que eu tomei não, da outra vez. Então, como a gente estava naquele processo de testar, né, a consistência, às vezes tem um chocolate quente mais grosso, outro mais fino e tudo, e a gente chegou numa formatação que a gente imaginou que seria bom, mas depois. Ou seja, já gerou uma certa decepção. Embora uma quantidade significativa de clientes que nem serve chocolate quente, a gente que serve gerou uma experiência ruim. Por quê? Porque o fluxo não estava bem definido de qual era a forma. E a gente consolidou, né, que era só um pensamento que era importante fluxo de atendimento, e nesse caso da Copa, e consolidou dizendo que a fórmula teria que ser aquela e pronto, após estabelecida. E da mesma forma que gerou-se uma expectativa de chocolate quente, o indivíduo tem uma expectativa de atendimento, e vai, no primeira vez, a secretária tem maior atenção, mas na remarcação não tem. Então, por quê? Porque não tem um fluxo bem definido, o que é que faz antes, durante e depois das consultas. Então, esses fluxos, eu acho que as clínicas devem evoluir para isso. Já vejo uma movimentação interessante das pessoas conversando sobre o tema, né, de jornada de sucesso do paciente, e que o sucesso é bidirecional. É sucesso para o paciente em suas questões de saúde, mas é sucesso também para as organizações de saúde nas questões financeiras, também satisfação, né? Que o médico ele quer resolver o problema de saúde das pessoas, e quando ele está com tudo organizado dentro da jornada de sucesso do paciente, ele consegue atingir esse objetivo. Então, fica um sucesso até bidirecional, que eu falo. Tem que ter sucesso nas condições de saúde, sucesso também na saúde financeira, né? Que quando eu estou tratando aqui nas questões de saúde do sistema suplementar, isso aí é um grande marcador, finanças. Muito bom, bacana, interessante. E é interessante esse aspecto porque, assim, uma das coisas que eu vejo muito acontecer, e as clínicas que estão tendo, os médicos que estão percebendo isso, assim como você, é o aspecto de entender que a clínica ela passou aquela percepção de que era um ambiente médico, aquele ambiente de hospital, sabe? Aqueles cheiros, aquelas coisas que geram a aversão já no nosso inconsciente. Você chega no hospital, aquele cheiro, né? Porque são os odores. A placa silêncio. A placa silêncio, né? Aquelas pessoas já ali etiquetadas, ali aquela triagem. Então, eu costumo dizer assim, as clínicas elas estão caminhando para serem mais boutique do que propriamente a clínica, no que tange a recepção, a entrada, a experiência, a percepção. Veja no detalhe no qual você está preocupado, no aspecto do padrão do cappuccino que é servido, que era uma hipótese sua que se confirmou, mas foi elemento de aprendizado, né? Porque ali naquele momento você estava testando e aí a pessoa se frustrou porque não foi esse. Mas ao mesmo tempo você acertou no aspecto de que aquilo ali ia influenciar aquela decisão. No cheiro, no auditivo, no visual. Então vários elementos sensoriais estão envolvidos. É o aspecto de que antigamente lojas de moda, boutiques se preocupavam, agora as clínicas têm que se preocupar. Eu conheço a sua clínica, é uma clínica lindíssima, luminoteca, a parte de estofados, adornos, é tudo muito lindo, né? Um cheiro, um apreço muito grande, que antes não se tinha isso, independente do perfil do público. E um outro ponto que eu quero citar aqui, que é interessante, o Doctor e eu, nós temos produtos muito similares também. Eu tenho mentorias, programas de consultoria, o Doctor também. E o que é que eu quero chamar a atenção para o mercado? A gente está aqui conversando no mesmo podcast. Por quê? Porque existe uma coisa que eu vejo muito acontecer hoje no mercado, é a empatia. O mercado é tão abundante, tão grande, que vai ter uma parcela que vai se conectar com você e não comigo e não com você, e vai ter a parcela que vai se conectar contigo e comigo. E vai nos dois. Exatamente. Muita gente. O mercado é gigantesco, né? 500, mas daqui a pouco vamos atingir 600 mil médicos, né? Então, não tem como você atender todo mundo, nem tem como eu atender todo mundo. Quando nós nos juntamos, a gente sai melhor, né? Por exemplo, quando você me citou aí uma forma de imaginar uma empresa, já saí melhor aqui, vou sair melhor aqui hoje, né? Uma forma de enxergar. Eu gosto muito de enxergar fluxos, explicações do cotidiano, explicações que alguém parou um tempo, refletiu e disse, é assim, eu acho muito legal esse estabelecimento de fluxos. Então, acho que só tem a ganhar quando se junta, né? Se
lá naquele dia que a gente gravou os podcasts, você viu várias pessoas, né, com interseção de áreas, mas que se propôs a contribuir, né? Sim. Então, essa é uma visão muito frequente que eu tenho, de deixar a mente aberta para aprender novos fluxos, novas formas de ver as pessoas. Aí eu fiz MBA em gestão e na aula inaugural foi com o Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple. E ele disse assim, ó, sempre que for montar uma empresa, coloque um engenheiro como sócio, porque o engenheiro consegue desenvolver uma gestão de fluxo bem definida que contribui para a ascensão de qualquer organização. Ele coloca nas várias áreas os fluxos, e isso é bom para a organização. Aí, durante as minhas sociedades, eu não tive ainda não a capacidade de ter um engenheiro, a oportunidade, mas busco com frequência desenvolver qual o fluxo para isso. É uma pergunta frequente na minha cabeça, para tudo. Até em casa, entendeu? Por exemplo, vou fazer a atividade com o meu filho e aí eu penso sobre como iniciar essa atividade não causando estresse, porque o exercício, né, o dever de casa, pode gerar uma experiência ruim lá do nosso relacionamento e também porque a criança no final de semana quer brincar, né? No caso, ele tem 6 anos. Então, como introduzir isso? Então, eu penso no fluxo de aprendizado dele, aí eu penso no fluxo da clínica, e essa visão de fluxo foi uma contribuição que eu tive e também que você deve, provavelmente, entender como necessidade nos clientes que você acessa, né? A necessidade de desenvolver uma mente de engenheiro, uma mente que verifica setores, que verifica necessidades de fluxos e de oportunidades quando os danos acontecem, né? Ah, não tenha dúvida. Eu diria que claramente, entendendo ali as minhas limitações de conhecimento, eu diria que é o seguinte, olhando um negócio, hoje um negócio médico, clínico, que atende pessoas, existem algumas alavancas dentro dele que os fazem ter resultado. A alavanca de geração de demanda, você precisa de uma demanda, precisa de pessoas ali que cheguem àquele o teu negócio, uma máquina de conversão para pegar toda essa demanda que chegou e converter em paciente, uma máquina de sucesso do paciente, que é para que aquele paciente ele volte, tenha aquela percepção do que foi entregue e você possa melhorar, e o operacional propriamente dito. Quando tange operacional, POPs, definição dos fluxos, é uma seara que eu diria o seguinte, em vários clientes meus eu detecto essa necessidade, eu diria, Daniel Coriolano. Ele passeia em todas essas áreas aqui, melhora, e eu sou o cara que eu posso vir aqui na geração da demanda, na conversão, para entender isso. E hoje, assim, quando eu vejo a tua clínica, o tamanho que é, o padrão, o passeio que você já fez em várias residências, hospitais, é uma realidade que você vive e que você tem essa expertise. É uma seara que eu diria assim, ó, isso aqui eu não entro. Por mais que eu tenha essa... Eu sou engenheiro, então eu sou engenheiro mecânico, eu tenho 2 mestrados em gestão de projetos e outro aí. Então faz esse ambiente mais eclético, essa visão. É por isso que eu gosto de brincar com tecnologia, aquela coisa toda. Mas o aspecto de você conseguir encontrar, e aí o que eu vejo muito em ti, assim, você consegue encontrar padrões no que você vê. E aí tu diz assim, não, eu sou bom de desenhar fluxo, tu é muito bom em encontrar padrões. Aí aquele padrão tu torna de conhecimento às pessoas, facilita para as pessoas poderem entender ali. E isso é legal. E assim, como é que é hoje esse aspecto dessas tuas mentorias, para esses teus mentorandos, desse processo de gestão para quem tem clínica? Primeiro assim, para quem é, doutor? Assim, quem é o público que diz assim, se chegar até você, eu consigo ajudar. Porque tem gente que está começando, você vai ajudar com outras coisas. Né? Tem o Jornal da Black, eu tenho os livros, enfim. Tem outras coisas aí que você pode ajudar. Mas nesse aspecto da mentoria, como é que está hoje aí, Doc? Eu busco ajudá-los em pilares, são 3, né? A renda passiva, né? Então, quando o indivíduo começa a ter disponibilidade financeira, e a gente monta, então, uma estratégia de organização financeira, desde os padrões de consumo identificados para montar uma carteira de investimentos a fim de que ele possa usufruir no longo prazo, né? Então, uma renda passiva, a organização quanto a isso. O outro bloco é uma renda ativa, como extrair o melhor da sua profissão, né? Entregando mais valor e, consequentemente, a remuneração vem. E aí, dentro desse aspecto de consultório médico, ajustando os fluxos, verificando
as oportunidades que tem dentro da especialidade e aí buscando a captação e a conversão dos pacientes nesse sentido. E negócios digitais, por exemplo, que eu tenho cursos online, então muitos colegas têm essa intenção de escrever um livro ou então de montar um curso para os pacientes, mesmo que não seja aberto para o público, mas, por exemplo, o Dermato criou um curso de skincare. Ela dá para os pacientes, simplesmente. Então, ela tem a oportunidade de se manter na mente das pacientes com um curso de pequena duração para que elas se desenvolvam. Então, renda passiva, renda ativa e negócios digitais, né? A expertise adquirida na realização do livro, desde a composição até a impressão, é considerável e tem lá isso no formato de curso na área de membros, que é o Profissão Médica Black, que é uma escola médica de negócios, e também ajudei já vários colegas a escreverem seus livros. Verdade. Então, aí eu vou aprendendo e compartilhando, né? Assim, na faculdade eu fui monitor, eu sempre tenho essa intenção de compartilhar. E tem inúmeros conteúdos gratuitos, tanto no canal do YouTube quanto no próprio podcast. Mas eu ajudo aqui os colegas, no final das contas, tenham uma vida mais compatível com seus anseios pessoais. E isso pode ser atingido através, para algumas pessoas, da organização financeira, porque já tem disponibilidade, para outras pessoas, para buscar ter mais recurso financeiro. Então, ele tem a competência técnica, mas ainda não tem o recurso financeiro. Então, essa exposição no mercado para extrair mais valor em termos financeiros, né? Então, no final das contas, é isso. Como ter uma vida mais plena. E eu costumo dizer também que, sim, mais eterna do que etérea, né? Porque também não é só sobre materialismo. Eu sei que nós conseguimos o recurso financeiro, a aquisição de bens, o patrimônio elevado, mas nada adiantaria se a gente não tivesse uma visão mais superior. Eu sempre busco incluir esses temas nas conversas, informais ou formais também, para que o indivíduo pense além do tempo atual aqui, presente na Terra. Muito bom, maravilha. E, Doctor, assim, você falou aí de uma área que eu até me coça aqui, que eu gosto muito, que é o digital, né? A gente passei nisso aí, cada ano hoje no digital equivale a 10 anos. Então, eu sou um dinossaurozinho aí, tô desde 2015 aí brincando nessa área. O digital hoje, né, não necessariamente ali como uma fonte ou mesmo como uma fonte para o colega médico, que ele tem uma gama de conhecimento muito grande. E por mais que a gente tenha conhecimento em YouTube, Instagram, várias fontes aí de pesquisa, mas tu ainda vê o digital para ele como algo que ele possa se valer, seja para desenvolver o curso dele, seja para desenvolver a mentoria. Como é que está isso para ti hoje, na tua visão? Algum tempo atrás eu via como dava para ser um fim específico, assim, ter um curso online e ter um grande rendimento, mas hoje eu vejo mais como um meio. Eu tenho projetos de educação em saúde, que são projetos voltados para pacientes. É um canal do YouTube, que já tem perto de 4 milhões de acessos, que é um público muito grande, mas eu não vejo um potencial de transformar em um produto, por exemplo. É simplesmente a intenção de levar conhecimentos da educação em saúde e, por consequência, o Google atribui recurso financeiro, né, por conta das visualizações. Então, gera uma renda também, se é essa questão que o indivíduo quer saber. Outro ponto é, por exemplo, o Medcast. A gente tem patrocinadores também, então acaba gerando renda. Mas a venda direta de curso, eu acho que cada nicho acaba se revelando de uma forma específica. Na minha experiência, as fontes de renda oriundas do digital são através de patrocinadores, predominantemente no Medcast, e do canal de educação em saúde. E aí os outros são mais num a um mesmo, que são os programas de mentoria, né? Acaba que o livro tem uma capilaridade também, mas uma lucratividade moderada, baixa. Você tem que ter um volume muito grande, né, tratando nas questões de negócio. Mas quando você tem uma oportunidade de entrar na mente das pessoas, na casa, e contribuir, né, aí em algum momento aquele valor se reverte, financeiro também. As mentorias acabam sendo o principal mesmo em geração de renda, ao ponto eu não atendo mais os pacientes, assim, não faço atendimentos clínicos e atuo mais nas questões de gestão, ajudando lá na clínica, né, que não sou só eu, tem sociedade lá, sociedade. Minha esposa é pediatra e nos negócios digitais eu trato em um ramo de educação em saúde, que é para os pacientes, e outro ramo aqui em educação para profissional, para médicos, né? Mas também já estou entrando com sociedade ali na academia, também eu busco ser investidor. Então, é muito abrangente. Mas as questões de geração de finanças
por meios digitais, acho que vai de área para área. Não sei com propriedade de como isso se revela na medicina como um todo. Seria talvez irresponsável da minha parte. Já visto que são 56 especialidades médicas e, embora a gente diga, são médicos, mas é como se fosse cada um uma coisa diferente. Porque um pediatra não tem nada a ver com neurocirurgião. Eles fizeram medicina, mas sim, nenhum concorre com o outro no mercado. Então, aquela divisão que tem assim, 2 médicos por 1.000 habitantes, é a coisa mais sem futuro de analisar que tem. Porque você tem que analisar a demanda para a especialidade. Então, quantos pediatras para quantas mães? Aí você não tem cidade. Tem quantas mulheres para quantos pediatras? Ou para quantos ginecologistas? Então, tem quantos idosos para quantos geriatras? É isso que tem que analisar, porque a demanda é essa. O que é que tem a ver? Eu botar no mesmo balde quantas pediatras para quantos idosos? Tem nada a ver, né? Que o pediatra não atende o idoso. Então, quando você busca produzir conteúdos digitais para o público específico, a gente tem que analisar a sua especialidade e a demanda que tem ali na sua área. Então, assim, pensando em colegas que atingiram sucesso nesse aspecto, eu lembro aqui do Alexandre, que é aqui também de Fortaleza, que ele tem um programa mais Alzheimer. Então, ele treina famílias a lidarem com pacientes com Alzheimer na família. E ele tem uma abrangência muito grande também. Já conversei com ele sobre isso lá no Medcast. E é isso. Eu acho que cada especialidade tem que ter esse exercício de buscar enxergar essas oportunidades. Mas, para todas, eu tenho certeza que o digital é um meio. É um meio para atingir os seus objetivos. Sejam se eles estão no digital propriamente ou puxe para o presencial. Eu penso da mesma forma, e só complementando, por mais que você faça análise estatística de quantos dermatos ou geriatras ou pediatras tem para a população, ainda existem outras nuances envolvidas, né? Que ainda tem a regionalidade, tem cultura, tem o fator ticket, enfim. Aí a gente poderia passar horas a fio falando só sobre isso e ainda não chegaríamos numa conclusão aí que entrássemos em um acordo. É desafiante realmente. Mas quando eu penso no digital, também penso da mesma forma. O digital hoje é um mercado sofisticado. Pelo momento que você está entrando hoje, ele está mais sofisticado. As promessas elas já não são mais as mesmas. Antes a pessoa podia emagreça dormindo, emagreça com 15 minutos de exercício por dia. Esse tipo de promessa hoje ela não funciona mais. É um mercado de educação, sim, como qualquer outro. Você, como profissional médico, eu recomendo sempre, assim, se você vai usá-lo para você poder levar a sua marca como branding, para você ter percepção de marca, tá na mente do seu público, aí aí começa a fazer sentido. Porque se eu pego, eu estou numa especialidade e eu estou dentro daquela região e eu sou top of mind dentro daquela região, para aquele público que eu quero atingir, usando os canais digitais que nós temos aí, que são N deles, aí começa a fazer sentido. Eu quero ter um produto digital, como você bem colocou, no caso de uma mentoranda sua, onde você tem ali desenvolver o curso para quê? Para que ela possa usar como suporte, para a pessoa estar usando a posteriori, um nutrólogo que pode usar para a pessoa poder continuar a fazer aí começa a fazer sentido. E hoje a gente olhar, existem alguns médicos que estão já num certo nível de maturação da carreira, como é você, que você consegue corroborar com os outros profissionais médicos. Com programas de fellow, com o nosso colega Baeté hoje faz muito isso, porque tem vários médicos da especialidade dele que querem entender como que ele conseguiu masterizar a carreira dele para chegar onde ele está e querem aprender. Então, ele tem programas de fellow. Ou seja, tudo depende das características que o teu mercado tem e o quão ele está maduro para poder receber aquilo. Se a gente pega a especialidade dele, então naquela área ali da medicina do esporte, especificamente nesse momento, aqui no Brasil, ela está em ascensão, então tem essa oportunidade. É muito time de mercado. Exatamente. Isso aí é muito específico mesmo. Eu gravava o Medcast, Sibério, no carro. No carro. Ia para a residência e colocava o microfone e gravava. E acústica boa, né? O acesso gigante. Mas hoje em dia o pessoal olha assim, se verificar que o vídeo tá ruim ou o áudio tá ruim, não continua mais 1 minuto, não. 1 minuto, 30 segundos. 30 segundos você já perde, já né? sai. E aí, gravando em estúdio hoje, né? Empresas dando consultoria, né? Um negócio bacana, profissional, bonito, para poder tentar manter a audiência, né? A gente deu uma caída um período, né? E eu disse, o que é que está acontecendo, né? Aí,
depois a gente voltou como bem melhor, porque melhorou a estética, a acústica e também o mercado não dividiu as fatias de pizza, apenas multiplicou as pizzas. Porque é o seguinte, antes, imagina que tinha, sei lá, 100 mil médicos ouvindo podcasts e, de repente, entraram mais 100 podcasts de medicina. Então, 100 mil ouvintes dividiu a audiência, poderíamos pensar. Mas aí, não. No lugar de ter 100 mil ouvintes, agora a gente tem 300 mil ouvintes. 500, sei lá, muitos, porque tem estudantes de medicina, né? Então, a entrada de novos podcasts aumentou a quantidade de público e aí você tem que ser ótimo no podcast para fazer com que ele seja um ouvinte frequente, né? Que estou exemplificando assim essa jornada específica do Medcast. Mas da mesma forma, você no mercado presencial, né? Você é um dermato, você é um gastro. Para que você tenha um paciente com frequência no longo prazo, você vai ter que ter a competência de ter a capacidade de visualizar o timing, a demanda de mercado e, lógico, sempre associando as melhores evidências científicas no estabelecimento das condutas, né? Quem sabe implementando novas tecnologias, e aí você vai se atualizar em eventos, em congressos, porque é a base, né? Fazer as melhores condutas para transformar a vida das pessoas que buscam os atendimentos. Mas esse negócio de timing, eu sofri na pele ali, que eu vacilei, especificamente ali no Medcast. E também e-books, que eu inicialmente eu fiz livros digitais, colocando ali na Amazon, que tinham sucesso no lançamento, mas foi caindo, e eu mantive a qualidade de publicação apenas online, e-book, mas não deu. Então, o mercado me impressionou para fazer um livro físico, e eu disse, não, o mercado está maduro, eu não vou fazer. Eu não tinha confiança em apenas escrever e já ir lançando, não. Aí eu contratei uma consultoria, foram 5 pessoas para me ajudar. Teve uma leitura técnica de um especialista em finanças, né? Porque se você cria vários produtos, você está no mercado de várias maneiras, muito bom, mas um for muito ruim, quebra tudo. Se você atua no campo da medicina com 5 grandes procedimentos e você comete uma imprudência em um deles, os outros vão para baixo também. Então, tem que ter esse alinhamento com a competência técnica muito forte e as demandas de mercado, né, dependendo da especialidade, elas estão bem evidentes. Os pacientes já chegam sabendo das coisas, você precisa ter essa evolução na habilidade de comunicação e de entrega ali das melhores condutas. Hoje o mercado como um todo está muito sofisticado, acesso à informação, à velocidade, à rapidez, coisas que antes a gente não tinha. Hoje é muito comum, inteligência artificial para ajudar a gente a produzir, para fazer uma série de coisas. Isso aí realmente transcende todos os mercados. Mas são coisas assim que eu costumo dizer, Doctor, que volto a repetir. A empatia pelo outro, entender o outro, esse lado da conexão e do rapport, é que vai fazer com que nós tenhamos aí perpetuidade em várias áreas. E a consistência. Você é um cara que eu admiro muito pelos resultados que você tem, pela sua consistência, pelo seu aspecto de ir lá, executar, fazer. Eu acho isso sensacional. E isso é o que vai fazer com que pessoas se conectem contigo, teus clientes se conectem contigo, para você poder entregar resultado para eles. E você é um cara que está sempre abrindo novas frentes, está pensando, deixa eu chamar o Doctor lá para entender o que ele está fazendo de novo, que hora é um podcast, hora... E à frente do tempo. O time ele é interessante pelo fato de ou você passou ou você está à frente do tempo também. Porque às vezes você está tão à frente do tempo que uma coisa ainda não pegou, não existe maturidade ainda para ele poder se perpetuar. Assim como é na medicina, no digital, em todas as áreas, né? É conhecimento humano, né? O lado humano ele tem muito isso. Doctor, vamos caminhando aqui para o final. Eu sei que a gente já passou um tempinho bacana aí. Já sabe mais ou menos quanto tempo a gente está aqui conversando? Tem noção, 10 né? Minutos? Tem quase 55 minutos. Eita. Que a gente está aqui conversando aqui fluidamente. Eu passaria aqui mais 2 horas conversando com você. Muito bom. Tava com saudade de conversar contigo, trocar essa ideia, muita coisa bacana. Aprendo com você. Eu que aprendo contigo, Doctor. Muito bacana. Doctor, deixa uma mensagem final, né, para os doctors que estão aí nos assistindo. Tem muito doctor que vive essas duas realidades e eu queria te pedir uma orientação para todos nós, e eu anotando aqui também, o aspecto do médico que ele investe muito hoje em ser especialista na sua área, vários congressos, eventos, cursos,
treinamento, você sabe que se investe muito ali, verticaliza muita área, né? Mas o que você diria para ele pensar no lado empresário dele? Então, o que você trouxe aí de aprendizado aí nessa sua carreira até hoje? Pronto, eu já fiz a residência pensando no generalista, né? Eu fiz uma área, medicina de família, que ela engloba a possibilidade de atender 80% dos problemas superficiais de saúde e alguns problemas complexos relacionados à saúde mental, abandono do tabagismo, essas coisas assim. Então, eu acho que a competência técnica não precisa evoluir em detrimento a negligenciar outros aspectos, por exemplo, gestão e finanças. Você consegue ser um ótimo técnico, fazer os cursos de ponta à frente do tempo, internacionais, aquela última tecnologia, última conduta, ao tempo que consegue ter, no mínimo, uma liderança sobre os aspectos de gestão, porque você pode contratar alguém com a competência e você tem reuniões estratégicas para monitorar aquilo, né? Você vai precisar dedicar algum tempo para estudar, mas você não vai precisar fazer a gestão do cotidiano mesmo todos os dias. Você vai delegar, né? Então, você vai ter, no mínimo, a capacidade de liderança que ela é desenvolvida ao longo do tempo. Eu digo que o conhecimento técnico deve sempre andar à frente, pois é o que vai motivar mostrar sua competência no mercado, né? Cada paciente vai dizer, mas não acho justo negligenciar. E essa visão dicotômica, que uma coisa cresce e a outra tem que ficar para trás, ela não dá mais. A nossa mente até de algum ponto infinita nesses aspectos assim que a gente tem essa demanda, né? Não, esses aspectos de eu consigo ser um ótimo líder ao tempo que eu consigo ser um ótimo médico também. Eu não preciso fazer evoluir aqui no marketing, mas negligenciei aqui minha capacidade de dar diagnósticos. Tem vários exemplos disso, né? E com as ferramentas que a gente tem hoje para facilitar os processos de decisões, né? A inteligência de dados, profissionais em várias regiões do Brasil prestando apoio aos médicos, nichando as suas carreiras, né? Contabilidade médica, gestão de onboarding de novos colaboradores. Então, você consegue terceirizar muito isso tendo o papel de liderança. Então, eu diria que não negligencie os seus aspectos de gestão médica, de inteligência financeira para as questões pessoal mesmo, para montar sua carteira, e mantenha-se à frente ali nas questões técnicas, diagnósticos e tratamentos, né? Com isso, acho que consegue ter bons resultados na vida. Tenho vários colegas que atingiram bons resultados e eu tenho o prazer de ser amigos deles e eles compartilham de uma visão similar que eu compartilhei aqui, já que eu não sei mais onde sou eu, onde são os autores ou os meus amigos, né? De tanta a oportunidade que eu tenho de conversar com todo mundo. Acho que essa é uma visão frequente entre, pelo menos, o grupo que eu bato papo com frequência. Maravilha, Doctor. Quero te agradecer aí pela sua presença, por ter vindo aqui, ter cedido para nós esse privilégio de estar aqui conosco. Quero te agradecer demais. E esse foi mais um episódio do nosso Jornada Cash. A gente começa aí falando com grandes nomes, aí a gente traz essas temáticas de gestão, venda, marketing, tudo isso para que você possa aí ter acesso a esses grandes nomes. Obrigado, Doctor. Tibério, sucesso aí, Jornada Cash. Abraço para todos e acompanha aí. Eu vou passar a acompanhar com mais frequência a Jornada Cash, que eu quero pegar aqui dos seus conhecimentos e dos convidados. O Doctor aí sempre com a sua humildade em pessoa. Vamos que vamos. Aprendendo.